bem? Você é boa para ele. Nada, tu é nada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Graça e paz, né? É tão bom ter a casa assim, florida. Inspirar abençoado por Deus, né? Gratidão por estarmos aqui todos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na seara dele de amor e paz. E agradecer ao nosso irmão que está aqui hoje conosco. Antes de iniciar os nossos trabalhos, eu queria agradecer a Deus por mais um dia estarmos aqui reunidos em nome dele. Senhor Deus, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos foram dadas e que possamos sempre fazer bom uso delas. Dai-nos discernimento para o dia a dia, as diversidades, esperança sempre, porque não cai uma folha de uma árvore sem a Tua permissão. Abençoa a nossa tarde, ilumina os nossos pensamentos, que possamos estar aqui unidos em pensamentos benéficos. Agradecemos, Senhor, por sempre termos o Teu auxílio, mesmo muitas vezes não fazendo por merecermos, mas o Senhor sempre nos ama de uma forma imensurável. E é com esse amor, com essa Tua bondade, com esses Teus benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, que possamos sempre trabalharmos em união nesta casa de amor e caridade uns aos outros. Eu gostaria de fazer uma breve leitura, será muito breve, né? Porque o tema vamos trabalhar vai ser muito rico, né? Então será uma leitura breve sobre a sabedoria. A sabedoria é a condição do espírito que já aprendeu a viver de forma inteligente, lúcida, amorosa e coerente com os princípios divinos. Aparece quando o espírito está maduro para a vida e percebe sua importância pessoal para a realização dos planos de Deus. Seja sábio em suas opiniões, ouvindo primeiro aqueles ansiosos para falar. Só depois deite sua fala com a mansidão e coerência dos propósitos superiores que caracterizam sua vida. Dedique boa parte da sua vida à leitura, pois é através dela que se vinculam grandes ideias. Dedique-se algum tempo à arte, pois ela é uma das manifestações do espírito através do inconsciente. Desenvolva sua sabedoria, aprendendo a diminuir seu orgulho e educando os seus desejos egóicos. Sábio é sempre alguém que vê e vive a vida na sua simplicidade. Desapegue-se dos hábitos superficiais e desnecessários, pois afastam da sua essência divina. Quando a inveja o atingir, haja com sabedoria, não ridicularizando o objeto de desejo. E caso seja algo nobre, trabalhe para obtê-lo. Não confunda sabedoria com conhecimento intelectual, porque este muitas vezes eleva o orgulho, distanciando daquele. Seja sábio, aprendendo a ceder quando a disputa puser em risco a
as conquistas nobres que já efetuou em sua vida. Persista em seus propósitos de crescimento espiritual. Seja sábio, educando os outros naquilo que você já conquistou. Não guarde o que pode ser útil às pessoas. Abra seu coração com sabedoria diante daquele que sabe mais do que você. Adote a postura da humildade e não deseje diminuí-lo para aparecer. Sobretudo, aprenda com ele, pois somos todos mestres uns dos outros. Somos espíritos imortais, criados para sermos felizes e realizarmos nossas designações pessoal. Em nosso ser, gravamos e resultante das experiências vividas ao longo de nossa evolução, para licenciar nossa sabedoria, eternizamos os que integramos ao nosso psiquismo para o uso contínuo na aquisição dos novos conhecimentos. Então, que sejamos cada vez mais sábios, sem diminuir ninguém, né? Porque estamos todos rumo ao progresso. Todo desenvolvimento intelectual é um passo para o nosso futuro promissor. Que sejamos sábios em nossas atitudes e no nosso dia a dia. Não, nesse clima de paz, de harmonia, já deixado pela nossa irmã tão bem, né? Preparou tão bem o nosso ambiente para nós encarnados e desencarnados. Vamos iniciar o tema da tarde de hoje, que é uma coisa bem fácil de se fazer, só não faz quem não quer perdoar, né? Bem fácil, é o perdão das ofensas. Como é fácil a gente perdoar, né? Que facilidade todos nós temos de praticar o perdão no nosso dia a dia, sendo que realmente, deixando a brincadeira de lado, é uma das caridades, que perdão é caridade, é uma forma de caridade moral. A gente sabe, temos a caridade material, que é aquela de ajudar materialmente, que também é importante, e não vamos menosprezar essa caridade material, que as casas espíritas fazem, que outras religiões, que pessoas, às vezes, sem nenhuma religião, gostam de praticar, mas o importante também, não esquecer, é essa caridade, que é a caridade moral. Então, perdão é um ato de caridade moral que a gente pode oferecer ao nosso próximo, que a gente pode oferecer ao nosso semelhante, e que não é uma das mais fáceis, porque se a gente for olhar tudo que a gente já passou na vida, as dificuldades, as pessoas que nós encontramos no nosso caminho, no nosso dia a dia, aquelas que nos machucaram, tem pessoas que até hoje, até a data de hoje, algumas pessoas se lembram com uma certa mágoa. Eu não esqueço o que tal pessoa me fez. Já faz anos, mas parece que foi hoje. Aquilo que tal pessoa me fez, e é tão difícil de perdoar. A gente carrega aquilo conosco durante anos, às vezes 20, 30 anos, e a pessoa lá lembrando, às vezes até alguém da nossa família, algo que meu pai me fez, eu não me lembro, as pizzas que ele me dava quando eu era criança, como era difícil a forma como meu pai me criou. Hoje em dia eu olho, agora há pouco eu escutava uma pessoa dizendo isso, eu não tenho amor nenhum pelo meu pai, porque ele era muito carrasco conosco, comigo e com os meus irmãos, quando nós éramos crianças. E hoje em dia ele se encontra doente, já é bem idoso, mas eu olho para ele e ainda vejo aquele do passado. Então o perdão aí ainda não aconteceu. E perdão é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, com o tempo, com os estudos, mas com o nosso trabalhar. Porque não adianta, vai ser de repente, vai chegar um momento que eu vou perdoar tal pessoa. Então, no momento certo, eu vou conseguir perdoá-la. Não. Eu também tenho que começar a trabalhar isso dentro de mim. Não gosto, meu Deus, foi um ressentimento muito grande. O que aquela pessoa me fez foi demais, foi pesado, mas Então, o que é isso? Perdoai os vossos irmãos. Porque antes de Jesus, eu coloquei os tópicos aqui, ficando mais moderno, né? Não trazendo mais o papel, a gente tirar uma foto aqui no celular, né?
porque esse assunto está no capítulo Bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, que é aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e tem várias instruções aqui de bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, como perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliai com os vossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, que é o perdão, o argueiro e a trave do olho, aqui que a gente vê sempre os defeitos dos outros, mas não enxerga a trave que está em nós. Por isso que a gente não consegue perdoar, que a gente se acha muito melhores do que o nosso próximo. Aqui, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E tem a primeira instruções dos Espíritos, que é o perdão das ofensas. Que o Evangelho, para quem ainda não está bem habituado, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem essa divisão, né? Tem aquela parte que é as orientações de Kardec, mas orientado pelos Espíritos. Então, cada capítulo inicia-se com Kardec falando alguns temas relacionados a uma passagem do Evangelho, a uma frase dita por Jesus. E depois tem as psicografias, as psicofonias, as mensagens espirituais relacionadas àquele tema, àquele capítulo. Então, nesse capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, a primeira mensagem, que é Instruções dos Espíritos, é uma do Espírito Simeão e a outra do Apóstolo Paulo. Então, são espíritos, pelo menos assim, Paulo a gente conhece, a gente vai lá e lê a obra Paulo e Estevão. Quem não leu, eu recomendo. Eu até falando com o irmão agora, tem várias formas de leitura que a gente pode pegar. Eu estava dizendo a ele que eu acho muito gostoso a gente pegar um livro e folhear. Mas existe o quê? A gente pode ler pelo celular, como ele disse que é a preferência dele. Tem aquele outro aparelho, né, que é o Kindle. Eu vim descobrir agora porque o nome daquele aparelho é Kindle, né, que a gente baixa o livro lá e lê. Tem os audiolivros, que agora que maravilha, né? Tem as radionovelas espíritas. Quem ainda não teve a oportunidade de ler agora, escutar, né? Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevão, essa literatura de Emmanuel, maravilhosa, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, tá lá, né? No YouTube, de forma gratuita, para todos nós escutarmos. Eu me lembro que antigamente tinha uma amiga na casa espírita, que eu sou lá de escada, e ela dizia: que inveja eu sinto de vocês, que nesta atual reencarnação eu não tenho a leitura. Meu pai não deixou a gente ler, é para a gente escrever cartinha para namorado, aquela coisa bem de antigamente mesmo, né? E ela dizia assim, ele não deixava a gente ir para a escola, não deixou a gente aprender a ler. Eu tenho uma inveja tão grande de vocês que vão ali para a mesa, ler uma mensagem, explicam, ou vocês que pegam um livro na biblioteca ou na livraria da casa espírita, levam para casa, lê, e eu não posso fazer isso. Tem a minha filha, mas qual é a adolescente que tem paciência para ficar lendo ou explicando alguma coisa para uma pessoa de idade? Aí ela ficava bastante triste. Ela já foi para o plano espiritual, com certeza lá agora, né, já está se preparando, já que a gente sabe que alguma coisa que a gente não sabe, não aprendeu nesta atual reencarnação, muitas vezes é porque foi bloqueado. Mas quando a gente volta para o plano espiritual, a gente vai desbloqueando algumas coisas que estavam lá no nosso perispírito e a gente reaprende. Então, com certeza, acho que lá no plano espiritual, já faz um tempo que ela desencarnou, ela já reaprendeu a ler. Mas se fosse nos dias de hoje, tem essa modernidade. Vai lá, coloca no YouTube, né? Quero ouvir o audiolivro. Eu quero ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero ouvir o Livro dos Espíritos. Então tem lá, né? Todo o livro para a gente escutar, para quem tem essa dificuldade. E esses romances maravilhosos, Nosso Lar, toda a série André Luiz está lá no YouTube. Eu conheço pessoas que têm leitura, mas elas dizem, né? Eu fazendo os serviços da casa, já que minha vida é tão corrida, mas fazendo os serviços da casa, eu com fone de ouvido, ou coloco o som um pouco mais alto da televisão, e estou sempre lá escutando um audiolivro. Então, que a gente agora não tem mais motivo de dizer assim, eu não tenho como estudar,
não tem como aprender. Então, a gente vê, né, que como está tendo esse avanço e como a gente pode crescer espiritualmente com a tecnologia da nossa terra. Então, estamos precisando evoluir o quê? Mais moralmente. Então, falando sobre isso, o livro Paulo e Estevão, a gente vê lá, né, que ele foi um exemplo, que era Saulo, se transformou em Paulo, de perseguidor, se transformou no maior, um dos maiores daqueles que levantaram o cristianismo. Hoje a gente deve muito isso, a gente conhecer os ensinamentos de Jesus, a gente conhecer o cristianismo através do trabalho de Paulo. Então a gente vai ver isso lá no livro Paulo e Estevão. E ele é um exemplo de perdão, não é aquele que falou do perdão. Está aqui, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o apóstolo Paulo está falando do perdão. Uma mensagem muito bonita, com palavras muito bonitas. Mas ele está falando do perdão e ele vivenciou o perdão. Ele vivenciou o amor. Ele foi do ódio que ele tinha pelos cristãos, mas ele fez aquela transformação moral e se transformou num dos maiores apóstolos que a gente tem o prazer, né, de ouvir falar, de saber a história através da mediunidade de Chico Xavier e da literatura de Emmanuel. Então ele dá essa mensagem aqui, como o próprio Cristo. Jesus não falou só de perdão, porque falar é fácil, né? Mas o mais importante e o mais difícil é colocarmos em prática. Então, afinal de contas, o que é perdoar? Quando Jesus está aqui as mensagens do apóstolo Paulo, de Simeão e outras mensagens dos Espíritos, de Allan Kardec, perdoar é o quê? Não, uma pessoa me magoou, já me ofendeu diversas vezes na vida, é aquela pessoa que está sempre errando comigo e eu vou perdoar, né? Vou perdoar e a pessoa tem que estar comigo, tem que sentar na mesa junto comigo, jantar, almoçar comigo, eu tenho que ser sempre amigo daquela pessoa, porque é assim que Jesus mandou, né? Que eu tenho que perdoar. É a pessoa falhando comigo, fazendo mal, e eu colocando a pessoa dentro da minha casa. É esse o verdadeiro perdão? É esse o perdão propagado por Jesus? Será que é isso que ele quer de nós? Quando ele falou que todos nós devemos perdoar, que devemos praticar o sacrifício mais agradável a Deus. Será que é esse o perdão? Aí tem uma história bem interessante, uma história oriental, que ela dá uma clareza muito grande com relação a isso. Que disse que um mestre e o seu discípulo iam atravessar um grande rio. E quando eles estavam para atravessar, tinha uma moça na beira do rio que também estava querendo atravessar. Uma moça muito bonita, mas de trajes curtos. Estava com uma roupa adequada para a época, mas ela pediu ajuda, tanto do mestre quanto do discípulo. Então, o discípulo pensou de cara, não, uma moça dessa, vestida com esses trajes, não é digna de um discípulo, meu mestre, ajudá-la. Ela deveria se recompor melhor. Mas o discípulo o mestre já agiu de outra forma. Ele pegou a moça nos braços e ajudou-a a atravessar o rio. Para surpresa do seu discípulo, e também ele não achou certo a atitude do mestre. Foram lá, atravessaram o rio. Quando chegou no outro lado, deixou a moça e disse: segue em paz, minha irmã. E seguiram para cumprir a sua missão. Eles tinham alguma tarefa a fazer. Mas o discípulo ficou: mestre, mas como é que o senhor se passou para isso, para uma coisa dessa? Você viu os trajes dela? Você viu até o comportamento dela? Eu ainda não estou acreditando que você ajudou aquela moça a atravessar o rio. E ela veio com a gente. E andava um pedaço do caminho, e o discípulo continuava comentando. E o mestre lá calado, como são os mestres, né? Eles ficam bem silenciosos e eles abrem a boca naquele momento certo para falar a coisa certa, assim como foi Jesus.
chegou um momento que, de tanto ele falar, o mestre olhou para o discípulo e disse: meu filho, você está tão incomodado com o que eu fiz por aquela moça? Estou sim, por causa dos trajes dela, por causa do comportamento dela. Pois para mim, ela ficou lá na beira do rio. Quando eu ajudei a atravessar, que a gente atravessou o rio e eu a deixei lá, depois de terminar de ajudá-la, ela ficou lá. E você ainda continua com ela na cabeça até esse exato momento, até o caminho que a gente está. Então é isso, né? A pessoa, o outro que vê a maldade, que viu a maldade estava nele, porque ele é que estava com aquilo na cabeça. Os trajes da moça, o comportamento da moça é que estava nos pensamentos dele. O mestre só fez ajudar e não colocou aquilo em seus pensamentos nem em seu coração. Então a mesma coisa se dá com relação ao perdão. Perdoar não é a gente conviver com aquela pessoa diariamente, como se ela nada tivesse feito contra nós. É a gente se libertar dela. Porque como diz, né, o ódio é o amor adoecido. Aquela pessoa que nos odeia, ou a gente quando odeia alguém, então é um amor adoecido. Sempre aquilo começou, geralmente aquela pessoa que a gente tem muita raiva, ou tem um grande ressentimento, antes, em alguns casos, eram pessoas que a gente convivia, eram pessoas que a gente se dava muito bem, eram pessoas que a gente gostava. Então depois, de repente, essa pessoa nos fez algo e a gente hoje olha para ela com outros olhos. Então, foi o amor que adoeceu e se transformou temporariamente em ódio. É o que acontece com aqueles que a gente chama nossos obsessores, que a gente tanto quer se libertar deles, né? Muita gente só vem para a casa espírita para se libertar dos obsessores. É um tratamento espiritual que muitas vezes não tem fim. Às vezes a gente conhece pessoas que... Eu sou espírita desde 1997, e eu conheço pessoas que estão numa casa espírita fazendo um tratamento espiritual desde 1997 para se libertar dos obsessores. Ah, não, é porque tem um espírito que me persegue. Há anos que esse espírito é meu inimigo. Ah, não, aquele já foi embora. Aquele já me perdoou. Mas agora apareceu mais dois. Então por quê, né? Por que isso? Quem são eles? Quem são esses que a gente em outras religiões chamamos de demônios? Até na nossa doutrina espírita, que a gente diz somos caridosos, mas a gente tratamos eles com uma certa... os espíritos do mal. Vamos afastar essas entidades malignas de perto de nós. Mas quem são eles? Vamos ver uma história. A gente vê isso na reunião mediúnica. Quando tem uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, vamos vibrar pelo irmão Romildo, que está passando por um momento difícil no momento, e tem na casa dele está tendo muitas brigas. Algumas pessoas estão conseguindo visualizar entidades que estão ali para atrapalhar, que estão ali para prejudicar. Vamos fazer uma vibração, uma oração pelo nosso irmão, e vamos lá e fazemos aquelas vibrações. E quando se é permitido, vem aquela entidade chamada obsessor. Chega para dar uma comunicação. Aí já vem o obsessor. Aí a gente vai vir batendo na mesa, vai vir gritando. E alguns às vezes chegam até chorando. Ah, vocês sabem porque eu estou aqui? Aí começam a contar a história, quando tem permissão, né? Porque nem tudo nos é dado saber, principalmente coisas de outras vidas, de outras reencarnações. Não é por isso que a gente tem o véu do esquecimento. Deus colocou o véu do esquecimento para que a gente tenha um motivo, porque senão a gente ia se lembrar tudo que a gente foi no passado. Mas alguns têm aquela permissão e eles contam numa reunião mediúnica, às vezes nem é preciso o irmão Romildo, que eu estou dando meu exemplo, saber. Os trabalhadores ali da casa é quem vão fazer aquele trabalho de ajudar, não é doutrinar, né? Que a gente agora está vendo o termo certo. Ah, não, vamos para a casa espírita, até o doutrinador. Não, é aquele que vai conversar, é aquele que vai ajudar a entidade
que está precisando de ajuda e também ao mesmo tempo vai receber ajuda. E chegam lá, eles contam, esses espíritos, eles contam o que nós fizemos com eles no passado. É cada coisa que a gente vai dizer assim, eu era capaz disso no passado. Como tem um que a pessoa foi até uma história bem bonita, porque a ele foi dado saber, né, que ele no passado matou 2 pessoas de fome. Deixou uma pessoa lá enclausurada, 2 mulheres lá enclausuradas, e matou as 2 de fome. Mas vocês só saem daí agora o corpo, porque vocês, eu não vou dar nada para vocês se alimentar, não vou dar nada para vocês beberem. E elas, numa reunião mediúnica, chegaram e contaram isso. Então a gente vai. Então são pessoas que hoje nos odeiam, porque devido a atitudes erradas que tivemos com elas no passado. Então, sempre quando a gente for vibrar por essas entidades, que vamos vibrar com mais amor, e não como aqueles que são os nossos inimigos, são inimigos nossos, né? Como nós somos dele. A gente pode ver, de acordo com algumas coisas que a gente passa na vida, que qualquer um de nós podemos nos tornar obsessores. Ontem lá no GEAF eu estava assistindo uma palestra e o palestrante de ontem, ele falava nisso, ele dizia que por pouco ele não se tornou um obsessor. A demora era só se ele tivesse desencarnado na época, da raiva que ele sentiu de uma determinada pessoa. E ele disse que a pessoa apontou uma arma para ele e dizia, eu vou tirar sua vida agora. Essa que é a forma que ele se salvou de não ter morrido pelas mãos daquela pessoa, é porque ele conhecia a doutrina espírita. Mas veja só o que ele falou para o seu inimigo no momento. Ele falou para a pessoa, eu sou espírita. Fazia pouco tempo que ele conhecia a doutrina espírita. Ele dizia, eu sou espírita e para nós espíritas a morte não existe. Você vai matar o meu corpo físico, mas o meu espírito você não mata. E eu vou perseguir você durante anos até destruir a sua vida. Nem que eu tenha que ir para outras e outras reencarnações, mas eu vou acabar com você. Na hora o irmão teve um medo tão grande que colocou a arma de volta na cintura e desistiu de fazer aquilo. Mas ele disse que realmente foi o pensamento que ele teve na hora, no momento. Se ele me matar, se ele tirar minha vida física, aqui agora, eu vou me tornar um obsessor dessa criatura. Aí depois, com uns anos que foi se passando, eu disse, meu Deus, que besteira eu falei na época. Hoje em dia eu tenho outra forma de pensar. Mas a gente não sabe, diante de uma mágoa, do ressentimento. Porque só basta alguém dizer alguma coisa que a gente não gosta. Agora a gente está aqui, né, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem de Cristo, dos Espíritos amigos. Aí basta a gente chegar lá fora, que alguém disser alguma coisa que a gente não goste, aí já sente aquele ressentimento. Então já pensou diante de algo muito sério, muito grave, como será o nosso comportamento? Será que mesmo como espíritas, a gente não pode se tornar o obsessor de alguém? Eu digo até aqui em vida física, como a gente quando estuda, né, os livros que fala, que trata da temática obsessão, a gente vê muito que existem vários tipos de obsessão. Então existe aquela de desencarnados para encarnados, que a gente fala muito. Existe nós aqui no corpo físico que estamos lá obsediando o irmão que já desencarnou. A gente pensa que não, às vezes eles dizem lá, eu queria estar lá no meu lugarzinho, mas é ela quem me atrai para junto dela. Quando ela começa com os pensamentos negativos, quando ela começa a falar algumas coisas, aí eu vou e me aproximo. É ela quem me chama. Queria eu me libertar dessa criatura, mas é ela que está sempre me chamando e eu me colo nela. E existe aquela obsessão que é de encarnado para encarnado. Às vezes eu posso estar obsediando a minha irmã, e às vezes a gente nem sabe disso. E eu vejo um exemplo num dos meus trabalhos, que uma pessoa foi demitida e ela criou nas redes sociais, veja como estão as coisas, a tecnologia, né? A tecnologia no lado negativo. Ela criou nas redes sociais como essa pessoa que a demitiu
é uma dessas chefes que não é amada, porque geralmente chefe não é muito amado, né? Quem já trabalhou como chefia sabe, só pelo fato de ser chefe, de ter que cobrar, então muitas vezes já não é uma pessoa benquista ali naquela empresa. E ela já é uma pessoa que não tem modos de falar com os outros, trata com grosseria e etc. E ela foi lá e demitiu uma determinada funcionária. E essa funcionária, a partir daí, a rede social dela, o Instagram, transformou na rede de perseguição à antiga chefe. Então tudo quanto é relacionado àquela antiga chefe dela, ela posta lá no Instagram. Ela diz, gente, hoje eu tenho uma bomba, vai estourar uma bomba. Eu peço que vocês fiquem de olho no meu Instagram, que daqui para a noite eu vou estourar uma bomba com relação a fulana de tal. É agora que eu vou desmascarar ela. É agora que eu vou fazer de tudo para tirar ela do cargo. Aí começa um monte de gente por vir. E um monte de gente, veja como está a sociedade. Que a gente diz, né? Mais amor, até aqueles que são religiosos, aquelas pessoas que dizem pregar a palavra de Deus, vai lá e compartilha. Gente, aquela antiga funcionária está dizendo que daqui para a noite vai estourar uma bomba com relação à chefe fulana. Olha, começa a seguir ela para a gente ver o que é. Aí começa muita gente dando curtidas, muita gente vai logo, diz logo o que é, que eu já estou morrendo de curiosidade. E ela se tornou numa... A gente vê, eu até fui um daqueles, né, que fui lá dar uma olhadinha, e eu disse assim, isso não é coisa para a gente alimentar o nosso espírito. Isso não vai trazer engrandecimento e nada para mim. Então, isso é uma página que jamais eu vou continuar seguindo. Mas, infelizmente, eu ainda fui um daqueles que fui lá dar uma olhadinha. E nas vezes que eu estava lá, eu vi que muitas pessoas, ela estava com vários seguidores, já tinha gente lá, empresas já pagando para ela divulgar alguma coisa lá na rede social dela. Eu digo, ver que ponto chegamos. E o ódio dela para sua antiga chefe é muito visível. Ela odeia de coração e aquilo está para todos e as pessoas, a maioria, aplaudindo, infelizmente. Então, são essas coisas que a gente tem que procurar evitar, que eu sei que não é fácil. Quando não é com a gente, e a gente ainda alimenta quando é com os outros, quando é com irmãos nossos, porque veja só, um caso desse, e nada afetou a maioria das pessoas, mas as pessoas estão lá seguindo, estão alimentando um ódio que foi causa de outra pessoa, e a gente está sempre ali alimentando. Olha o que fulano falou de tu. A gente não se sossega enquanto não vai lá e diz, né? Uma pessoa fala mal de outra, e a gente vai lá e diz, né? Tal pessoa estava falando mal de tu. Aí eu nem defendi, porque eu não defendi porque na hora eu não encontrei palavras, nem se deu o trabalho de defender, mas se dá o trabalho de ir lá contar o que aquela pessoa, uma, falou da outra. Então aqui num dos nossos tópicos que a gente trouxe, que tem essa coisa do perdoar, e Jesus ele trouxe esse exemplo do perdão, porque antes era Moisés com a lei do olho por olho, dente por dente. Tem gente que até hoje diz, né? Já vi até espíritas dizendo isso. Eu ainda estou no tempo de Moisés. Comigo ainda é olho por olho, dente por dente. Aí Jesus veio com a lei do amor. Hoje a gente vê muito falar, né? Amor, perdão, fé, Deus único. Mas na época de Jesus, antes de Jesus, não era muito comum ouvir falar sobre isso. Amor, a gente vê pronto nesse livro há 2000 anos de Emmanuel. A gente vê muito isso, que as pessoas da época, quando alguém falava assim, eita, até uma carona, a gente vê que numa das partes do livro há 2000 anos, Lívia, que é a filha de Públio, que é Emmanuel, está lá fazendo, não é a esposa, né? Lívia é a filha, né? Não é a esposa, isso mesmo, não é a esposa? É a esposa, né? Então Lívia está lá com a sua filha fazendo umas compras, vamos dizer assim, no centro lá da cidade. E de repente o noivo da filha as encontra e estão lá, a biga, né? Que era o transporte da época. E quando eles estavam lá, o noivo encontra uma das escravas da casa. Aí diz, vamos dar uma carona,
Hoje que é uma das coisas mais comuns, né? A gente dá uma carona a qualquer pessoa. E para ele, para o noivo da filha dela, aquilo ali foi uma afronta tão grande. Dar uma carona a uma escrava, não, eu me nego, eu me recuso a fazer isso. A gente assim, pode olhar assim para ele, para esse personagem, e dizer, eita, que grosseria, né? Que pessoa sem amor no coração. Mas não é nem que seja tanto isso, é porque eram os costumes da época. Não ouvia-se se falar em amor, não ouvia-se se falar em perdão, em caridade para com o próximo. Até eles diziam assim, tem um tal de um Jesus que está modificando as coisas que a gente aprendeu. E ele fala de um Deus único, ele fala de amor, ele diz que nossos escravos são iguais a nós. Isso é uma afronta para a nossa sociedade. Aí, com o tempo, hoje em dia, a gente vê e escuta muito isso. Está difícil de praticar, mas a gente vê e escuta muito. É o amor, é o perdão, mas quem trouxe isso para nós foi o Cristo, foi Jesus. Então, enquanto Moisés mandava, porque quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério e já ia ser apedrejada, as pessoas dessa época, elas ainda seguiam as leis de Moisés. Então, já estava todo mundo lá com sua pedrinha na mão, já ia apedrejá-la. E aí quando a gente pergunta, né, o machismo ainda está em alta, que dirá naquela época. Porque a gente pergunta, né, tinha a mulher adúltera. Ela não estava adulterando só. Cadê o homem adúltero? Onde foi que ele estava no momento? Estava todo mundo lá com suas pedrinhas já para jogar na mulher. E o homem, cadê ele? Com certeza foi colocado em algum lugar, né? Não, ele não. Quem vai ser julgada é ela. Então já estava todo mundo lá com suas pedras, já iriam jogar. Aí foram perguntar a opinião do Mestre Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. Segundo as leis de Moisés, a mulher que for pega em adultério é para ser apedrejada. O ladrão tinha lá sua mão decepada. Cada um tinha uma forma de ter seu crime lá aplicado. E a mulher é ser apedrejada. O que vós dizeis? Qual a opinião do mestre, né? Já que ele tinha opiniões diversas para as pessoas da época. Qual a resposta do mestre? Aqueles que estiverem sem pecados, que atirem a primeira pedra. Diz que os primeiros a soltarem as pedras foram os mais velhos. Diz que eram os que tinham mais pecados, né? Nessa atual reencarnação, né? Que a gente não sabe das outras. Foram os primeiros envergonhados a soltarem as pedras. Depois Jesus vai e não justifica, né, o erro dela, dizendo continue, não só diz assim, minha irmã, também não te julgo, vai, não peques mais. Então, para ter uma vida renovada. Então, todos esses espíritos, eles tiveram uma transformação ao contato com Jesus. Tem obras espíritas que falam que a mulher que foi pega em adultério, após esse encontro com o mestre, ela se transformou em outra pessoa. Ela conta a história dela, o que é que ela passou, que realmente não tinha carinho nenhum por parte do marido, e infelizmente chegou a essa atitude, mas depois ela seguiu o mestre. Aquele que teve sua orelha decepada, mas Jesus foi lá e colocou de volta, que também era um soldado romano, que foi lá, que chegou lá para prender o Cristo, com a rudeza, com a maldade da época, mas também diante daquela atitude de caridade e de amor de Jesus, teve sua vida transformada e foi um dos seguidores de Jesus, foi um dos que continuaram a sua missão após Jesus ter deixado fisicamente a terra. Então eles seguiram a sua missão, eles seguiram o seu trabalho. Segundo relatos da época, segundo esses romances maravilhosos que a gente vê, um contato com Jesus era uma experiência maravilhosa. Poucos tinham contato com ele e continuavam os mesmos. Alguns, quando eram espíritos muito grosseiros, é que continuavam a mesma pessoa. Mas alguns, só de olhar para o mestre, viam nele algo de muito diferente, algo de espetacular,
e tinham suas vidas transformadas. Às vezes nem chegavam a conversar, só à distância, mas diziam: é um ser de tão grande iluminação, de tão grande luz que me transformou. Até os desencarnados, né? Eu tenho um dos livros daquela coletânea que é belíssima também, né? Que é do Violetas na Janela, que são 4 livros, né? Do Espírito Patrícia. E tem um espírito lá que ele conta uma história, que ele é um daqueles espíritos que foi chamado de multidão. Tem aquele espírito, né, que certa vez Jesus foi chamado para ajudar uma pessoa que estava passando por um processo obsessivo muito grande. E quando os apóstolos, os discípulos, não conseguiram afastar aqueles espíritos. Então o Pai falou para Jesus: falamos com teus discípulos e nenhum conseguiu afastar os espíritos que perturbam o meu filho. Porque ora ele cai no fogo, ora ele cai nas águas. E é um processo bastante difícil. Aí Jesus olhou para os discípulos e dizia: ó homens de pouca fé. O que a gente sabe que pode nos ajudar em muitas coisas da nossa vida é a nossa fé. Então, no momento, os discípulos ainda não estavam com a maturidade suficiente para ir lá e ajudar o encarnado e os desencarnados que estavam acompanhando aquele nosso irmão, né? E ali o Espírito conta, né, lá num dos livros lá de Patrícia, ele conta que ele era um daqueles espíritos que chamava de multidão. Quando Jesus se aproximou, então eles estavam lá, obsediando aquele rapaz, e de repente eles avistaram uma luz imensa, e começaram muitos a correrem, e ele foi um dos que ficaram. Esse eu fiquei petrificado. Eu quero ver o que vem daí, dessa luz. Diz que de repente vinha um homem, que ao mesmo tempo que estava encarnado, mas era com uma luz como se fosse de um desencarnado. E ele disse que ao mesmo tempo que aquele homem ajudava a criatura que eles estavam perturbando, ele olhava para ele, porque Jesus também tem a visão espiritual. E só com um olhar, ele teve uma conversa espiritual com Jesus, e Jesus dizia a esse espírito: por que perdendo tanto tempo, meu irmão, a obsediar essa criatura, a se vingar do que essa pessoa te fez no passado? E algo tocou aquele espírito e ele conseguiu perdoar e ao mesmo tempo ser resgatado por uma equipe espiritual. Todo momento que ele conta, que ele relata essa história, o espírito Patrícia, ela estava lá participando do mesmo jeito que nós temos os nossos seminários aqui. Lá no plano espiritual eles têm muitos seminários, eles têm muitos encontros. E a Patrícia, ela falava que quando ela chegava lá num dos corredores de um dos lugares que estava tendo esse seminário, ela via um espírito bem emocionado olhando para um quadro de Jesus. E é um quadro que é até conhecido aqui na Terra. E o espírito até dizia, né, o quadro que lá vocês têm na Terra é uma cópia desse quadro daqui. Primeiro esse quadro foi criado aqui, no plano espiritual, para depois alguém ter a intuição, os pintores lá da Terra terem a intuição e pintarem ele lá no plano físico. Mas por que estás olhando para esse quadro com tanta admiração? Porque até hoje, há mais de 2000 anos, mas eu tenho admiração por esse ser, que é Jesus, por tudo que ele fez por mim. No momento, não foi nem numa encarnação, mas foi num momento em que eu fazia parte do grupo Legião, que era aqueles espíritos obsessores, e lá eu tive a libertação através desse espírito que se chama o Cristo, Jesus Cristo, o Cristo da Terra. Então aí a gente vê, né? E eles estão lá, do mesmo jeito que a gente tem raiva de alguém, quer o fim daquela pessoa, às vezes intimamente a gente diz assim, né? Aquela pessoa me fez mal. Eu, como sou espírita, como sou cristão, eu não vou fazer nada com ela. Mas olha como a gente diz, né? Aquele lá de cima está vendo tudo e ele vai fazer.
Ele vai fazer na hora certa o que aquela pessoa fez comigo. Ainda bate assim, né? Ela vai pagar. Às vezes a gente não tem aquela coragem, porque a gente tem conhecimento dessa doutrina tão abençoada. A gente não tem coragem de falar isso verbalmente. Às vezes até do nosso pensamento a gente quer ocultar isso. Mas lá no nosso íntimo a gente tem essa forma de pensar. O que essas pessoas nos fez, ela vai nos pagar. E quando a gente sabe, né? Quando a gente tem notícia, não vou nem mandar ninguém levantar a mão, né? Mas quando a gente tem notícia que uma pessoa que nos fez algo mal no passado e algo de ruim aconteceu com ela, qual é a nossa sensação? Será que nos dá uma sensação de alegria? Uma sensação de prazer? Ou a gente fica triste? Não, meu Deus, mas o quê? Aquela pessoa, ela já me fez o mal no passado e hoje ela passou por isso. Eu fico triste por ela. Se a gente pensa dessa forma, já estamos realmente indo na caminhada certa. Já estamos trilhando um bom caminho na nossa trajetória reencarnatória. Se a gente tem esse pensamento, não é para assim, o orgulho, né? Porque e é para se orgulhar, não aquele orgulho negativo, mas o orgulho de dizer assim, né? Eu estou caminhando, eu estou indo bem. Porque eu não sinto mais prazer porque algo de ruim aconteceu com determinada pessoa que me fez o mal no passado. Eu fico triste pelo que está acontecendo. E que a gente sempre pense dessa forma. Que se a gente ainda... não, mas eu ainda penso assim. Infelizmente, não adianta negar, não adianta estar com hipocrisia. Eu ainda penso, eu ainda me sinto feliz quando alguém que me fez mal se dá mal. Pronto, é bom a gente admitir também os nossos erros. Porque se a gente não admitir, a gente não vai se modificar. Então, quando a gente admite, a gente já está também, é um bom passo. Porque a gente já sabe, né? A gente não se orgulha daquilo. Quando a gente o ruim é quando a gente se orgulha. Eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Como diz, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Então, isso é ruim. Mas quando a gente diz assim, eu penso dessa forma, mas isso não me agrada. Eu não sou feliz pensando desse jeito, não. A minha vontade é de me modificar. Assim, por mim, eu já teria perdoado essa pessoa. Mas infelizmente eu ainda não consegui. Mas eu estou orando para isso. Eu estou na doutrina para isso. Porque é o que diz, né? As casas espíritas, elas são os hospitais. Quem precisa de casa espírita? A vezes a gente quer obrigar uma determinada pessoa a vir à casa espírita e a pessoa não quer. Não, eu frequento há tantos anos, mas as pessoas da minha família não querem vir. Ela está em outra religião. Hoje mesmo teve campanha do quilo lá no GEAF e na volta uma pessoa que está há algum tempo na doutrina, mas assim, que vai, assim, ele gosta muito da parte mais material, né, da caridade material, então vai mais para fazer a campanha do quilo. Então a pessoa dizia a mim, no caminho de volta, dizia, eu estou tão triste. Esse por quê? Porque minha irmã, depois de tantos anos na doutrina espírita, fazia a campanha do quilo, participava da reunião mediúnica, ou só vivia na casa espírita, agora é evangélica. Eu disse, meu Deus, mas qual o problema nisso, né? Porque no meu pensamento, né? Mas vamos esperar o que o irmão tem a dizer, né? Agora é evangélica, mas ainda respeita a doutrina espírita. Quando a gente fala, diz, não, com a doutrina que eu frequentei por alguns anos, mas o que eu quero agora é a minha salvação. Segundo ela, a salvação está lá na igreja evangélica. Aí eu disse assim, então ela, eu falei, ela está lá na igreja dela, buscando a salvação, buscando a melhoria, e você está na casa espírita. Nós estamos na casa espírita, ainda está em busca de salvação. A doutrina espírita promete salvação? Não, mas promete dias melhores após o nosso desencarne. Um desencarne melhor, de acordo com a vida que a gente vive aqui na Terra. Então a gente vai viver melhor no plano espiritual. Quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, que é o capítulo da tarde de hoje, né, do nosso estudo. Bem-aventurados quer dizer o quê? O que quer dizer quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos? Bem-aventurados esses que estão perdoando.
É aqueles que vão, quando desencarnar, ter a paz, ter a tranquilidade e não viver. Porque já pensou, se a gente não for um bem-aventurados, seremos o quê? Os obsessores, seremos aqueles que irá perseguir alguém, que são os espíritas que estão isentos disso. Aqui é o nosso psiquismo. É esse que vai determinar a nossa moralidade, é quem vai determinar que seremos de nós após o nosso desencarne. Então, a nossa irmã está na igreja evangélica, fazendo o trabalho dela. Temos os nossos irmãos na igreja católica. Vocês acham que só tem pessoas do bem na casa espírita? Médiuns só tem na casa espírita? Tem médiuns na igreja católica, médiuns na igreja evangélica fazendo revelações, né? Chega lá onde algumas pessoas fazem revelações e ajudam a modificar vidas de muitas pessoas. Médiuns na casa espírita fazendo um bom trabalho. E por aí diante, em várias religiões, lugares, né, que o cristianismo nem é conhecido. As pessoas seguem outras religiões, mas tem lá os médiuns, tem lá pessoas reencarnadas com a missão de ajudar no progresso da humanidade, e assim a gente vai avançando espiritualmente. Então, essa mensagem da tarde de hoje tem uma coisinha aqui rápida só para ler, que é uma mensagem de Freud. Tem aquela coisa, né, o pai da psicanálise, e como diz, né, tem coisa, quando tem Freud explica, né, porque ele é o pai da psicanálise, então a psicologia. E eu achei interessante porque Freud, ele fala aqui do ódio, e ele era uma pessoa que não era cristão, não acreditava em Deus, mas ele via como o ódio nos faz mal. Então veja só, o que o pai da psicanálise, Freud, estabeleceu que nós carregamos por dentro da alma das pulsões importantíssimas. Ele chamou de impulso de vida e impulso de morte. Então ele falou que ódio, amor, sentimentos bons é impulso de vida. Ódio e sentimentos negativos é impulso de morte. Vamos dar uma puladinha para o impulso de morte, né? Que diz assim: mas ele também chamou impulso de morte aqueles sentimentos que nós apelamos para o desânimo, para a depressão, para o desalento, a inimizade, a calúnia, tudo aquilo que faz a vida cair, tudo aquilo que faz a vida depreciada. Daí então, dentre esse impulso de morte, que um dos seus discípulos chamou de impulso tanatológico, nós encontramos o ódio. Então, o ódio, segundo Freud, é um impulso de morte que vai nos trazer o quê? Doenças. Então, a doença, primeiro, ela vem para o nosso perispírito. Ela vem primeiro lá no nosso pensamento, no nosso corpo astral, para depois se desencadear no nosso corpo físico. Então, muitas de nossas doenças físicas que a gente está lá tratando no médico, ela é de ordem que a gente criou. Claro que a gente vai tratar no médico, mas a gente criou ela no nosso pensamento através dos instintos, dos sentimentos negativos. Então vamos transformar esses sentimentos em sentimentos de fé, em sentimentos de amor, de boas vibrações. Um forte abraço a todos e que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Gratidão, né, por essa excelente conosco. Realmente a gente tem que procurar perdoar, né? E se colocar no lugar do outro. Temos que fazer sempre essa pergunta: e se fosse comigo, eu gostaria? Porque é muito fácil eu te julgar, mas eu não sei a tua dor. Independente, a gente vê muitas vezes até pessoas que são espíritas julgando quem comete suicídio. Entendeu? E ninguém sabe a dor do outro. Então, a gente tem que sempre se perguntar, porque a gente nunca sabe dele amanhã. E a gente tem que estar sempre procurando uma sintonia melhor. Errar, iremos errar. E é natural, né? Somos ainda muito falhos. E se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos nesse plano de provas e expiações. Mas permanecer no erro é uma
escolha de cada um, sabendo que essa escolha pode nos causar danos, não só nessa reencarnação, mas em outras. Antes de encerrar, eu gostaria de ler os avisos da semana. Terça-feira, dia 29, das 19h30 às 20h30, estudo do Livro dos Médios, pelo MIT presencial. Quarta-feira, dia 30, às 18h30 às 19 horas, o trabalho de técnica de vibração espiritual. Das 19h30 às 20h30, palestra pública, tema Os Infortúnios Ocultos, pelo Instagram e presencial. A pacificadora será Ivaneide, dirigente, Cristiane, recepcionista Yasmin. Sexta-feira, dia 1º do 11, às 19h30 às 21h30, estudos livros Perturbações Espirituais pelo vídeo. Sábado, dia 2, será o Evangelho na casa da nossa irmã querida Vilma Cândido. No domingo, dia 3 do 10, iniciaremos o aniversário da ETEU, 63 anos. Teremos atendimento fraterno das 15 horas às 15h45, a palestra pública 16, o palestrante será Adriana Moura, Alda Souza. Tema: Fidelidade a Deus, dirigente Cristiane. Atração artística Ana Cláudia Mendonça. E assim, nas observações de tempo, estamos recebendo livros espíritas novos e usados para a montagem da nossa biblioteca e livraria. E é muito bom, né? Que assim, dará oportunidade de criarmos o hábito da leitura, né? Que é um hábito, na minha opinião, muito edificante. Então, temos que procurar conhecimentos e aprender com os conhecimentos que quem lê viaja. Então, são esses conhecimentos que fazemos muito a nossa reforma íntima. Então, abre um leque muito grande. E ao terminarmos a palestra, teremos também o passe será coletivo, tá? Quero agradecer você seja sempre bem-vindo a essa casa de amor e caridade. Agradecer a todos que estão aqui. Sério. Agradecer a todos que estão aqui presentes, tanto online como aqui na nossa casa. E hoje também temos a celebração do aniversariante do mês, logo após a reunião. E eu gostaria de pedir ao nosso querido irmão que fizesse a prece final. Vamos, neste momento, elevarmos o nosso pensamento ao alto para agradecermos a Jesus, o nosso irmão maior, por esta grande oportunidade da tarde de hoje, de estarmos todos aqui, unidos e reunidos em seu santo e bendito nome. E assim, Mestre amado Jesus, irmão maior, neste momento só nos resta te agradecer por esta oportunidade de aprendizado, por esta oportunidade de trabalho. Nos ajuda, Mestre, junto com a espiritualidade amiga, nossos guias, protetores, a cada dia e cada vez mais, colocarmos em prática no nosso dia a dia essas lições tão maravilhosas que aprendemos com o teu santo Evangelho, que aprendemos com essa doutrina tão abençoada e iluminada que é a nossa doutrina espírita. Nos dai força, Senhor, nos dai força, irmão. Agradecemos a espiritualidade amiga que esteve conosco aqui neste trabalho, os mentores, o guia espiritual aqui desta casa. Gratidão é a única palavra que temos. Gratidão por tudo. A Ti, Senhor, a Deus nosso Pai e a esses espíritos tão queridos e amados. E nesse clima de gratidão, de paz, de luz e amor, passamos a palavra novamente à nossa irmã para que finalize os trabalhos da tarde de hoje.
Pedimos a espiritualidade aqui presente, ao nosso querido